Vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vi alguns tronos e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a guerra. Elas subiram por toda a extensão da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e as devorou. E o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, pelos séculos dos séculos. Vi também um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram também os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram julgados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi julgado no lago de fogo. Nesta manhã, o sermão que eu quero pregar chama-se Está Amarrado. Não tem muito que saber, queridos irmãos, porque assim que eu li o texto eu sabia como é que iria se chamar o sermão. Estava na cara. E como acabámos de cantar, eu quero que nos concentremos hoje, de facto, no poder de Deus, o poder do nosso Deus. Porquê? Porque nós somos facilmente dominados pelo medo, pela inquietação, pela dúvida, pelo receio. Porquê? Porque pensamos pouco no poder de Deus. Mas com Jesus, que domina as forças do mal, Jesus que tem toda a autoridade, que venceu decisivamente as forças do maligno, nós somos libertados para uma fé, e não uma fé qualquer, como diz a Bíblia. Nós somos libertados para a fé que vence e vence o mundo. Então é isto que eu quero pregar nesta manhã. Vamos pedir ao nosso Deus que nos dirija, que nos ajude e, como cantámos ainda há pouco, que a sua palavra aconteça em nós. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos porque foste Tu que nos chamaste, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado porque este tem sido um domingo tão saboroso, cheio de emoções, Pai, cheio de alegria, cheio de gratidão por tudo aquilo que Tu estás a fazer. É tudo acerca de Ti, Senhor. Quer seja em relação aos encontros que temos com irmãos queridos que nos visitam, quer seja com irmãos nossos que descem às águas, como foi o caso do Andrew. Ó Senhor, tudo é acerca do que Tu fazes através da Tua palavra. E por isso nós estamos aqui, de palavra aberta, para sermos encontrados através do Teu Espírito Santo pelo Teu Filho Jesus, Senhor. Por isso ajuda-nos, de facto, a ouvir a Tua palavra, a Tua voz. Ajuda-me a pregar com clareza, Senhor, para que as nossas vidas sejam edificadas nesta hora e Tu, Senhor, recebas toda a honra, toda a bênção, todo o poder, toda a glória, Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos tudo isto. Amém. Amém. Muito bem, queridos irmãos, nós estamos quase a chegar ao final da nossa série de sermões no livro do Apocalipse. Está quase. Tem sido uma jornada e tanto, está quase. Não desanimes agora que estamos tão perto do final.
E hoje, uma vez mais, é caso para dizer, queridos irmãos, hoje é daqueles textos, não é? Já ouviste várias vezes os pregadores aqui na Lapa a dizer, hoje é daqueles textos, e tu pensas assim, lá vamos nós outra vez. Mais um texto difícil, mais um texto complicado, o que é que eu faço com isto? E hoje, eu creio que hoje a Escola Dominical do Pastor Tiago começou a estudar o livro do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. Como se isso já não fosse desafiante o suficiente, vamos estudar o milénio, ok? Portanto, hoje é o domingo dos domingos. É hoje que tudo acontece. Deixem-me dizer-te, o poder de Deus, quando nós pensamos e falamos acerca do poder de Deus, nós devemos chegar à conclusão que a verdade acerca do poder de Deus não é para ser apreciada apenas à distância. E é fácil nós afirmarmos, e somos bons a afirmar isso, Deus é poderoso, Deus tem toda a autoridade, todo o poder, Ele criou todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas é tão fácil nós mantermos a apreciação dessa verdade à distância. Sim, poder de Deus, doutrina, ponto final, parágrafo. A doutrina do poder de Deus deve ter implicações profundas na nossa vida. Isso deve mudar a maneira como nós vivemos. Reparem, se a Bíblia diz que o Evangelho, se a Bíblia diz que aquilo que Jesus fez na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, isso é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, então tu não estás diante de uma coisa qualquer. Tu estás diante de algo que tem a capacidade de mudar todas as coisas. E neste texto em particular, observamos como o poder de Deus é decisivo, é o fator decisivo, tanto na prisão de Satanás, como na destruição da segunda morte, como no dia do juízo final. E nós vamos ver brevemente estas coisas na palavra. E repara, mais uma vez, nós estamos diante de imagens que são assustadoras e que têm a capacidade de causar algum susto, algum terror em nós. Mas eu quero dizer-te que o objetivo do Apocalipse também é esse, é não esconder o que de mais assustador tu podes encontrar. Então repara, o Apocalipse faz questão de te mostrar o pior que tu podes encontrar, mas ele não faz isso de uma maneira qualquer. O Apocalipse mostra de facto as coisas hediondas, terríveis, e nós já vimos muita coisa assustadora neste livro. Vimos animais, vimos cavaleiros, vimos destruição, vimos dragões, bestas. O Apocalipse faz questão de mostrar de facto o pior, mas ele faz isso, sabes como? Ele faz isso na perspectiva do domínio de Deus. Ele não faz isso de qualquer maneira. O Apocalipse mostra-te as coisas como elas são, através de imagens, mas ele faz isso através e debaixo da perspectiva de que Deus está a dominar todas as coisas. Portanto, ouve, tudo aquilo que te atemoriza e que te assalta está em último grau amarrado pelo poder de Deus. Tu vais encontrar essa frase aí projetada. O que é que isto significa na prática? O facto do Apocalipse ser o livro que é, significa que as coisas que te assaltam, os medos que têm dominado a tua vida, tudo isso, em último grau, está amarrado pelo poder de Deus. Não há nada, por pior que seja na tua vida, que não esteja debaixo do domínio perfeito do nosso Deus, porque todo o poder pertence a Ele. E, de facto, nós estamos hoje num texto que traz um assunto que tem sido dos assuntos mais discutidos entre cristãos, sobretudo, eu diria, nos 2 últimos séculos, talvez, que é o assunto do milénio. E vamos já colocar as cartas na mesa, queridos irmãos, porque nós costumamos dizer que este assunto escatológico, acerca de como é que as coisas vão acontecer no final, quando é que elas vão acontecer, nós, como igreja, não consideramos que isto seja um assunto de primeira ordem, de primeira importância, um assunto central para a nossa fé. É um assunto importante, claro que sim, mas deve ser colocado no seu devido lugar. Daí que a nossa convicção é que, como cristãos, temos a liberdade de ter convicções e opiniões diferentes neste campo.
Então, só para teres uma ideia, já falámos nisso, mas o meu intuito hoje não é explicar em detalhe quais têm sido as principais escolas de interpretação do milénio. E se tu te recordas, nós já vimos que existe o pré-milenismo, que acredita que Jesus regressará, como diz a palavra, antes do milénio. E geralmente entende-se este milénio como um período literal de 1000 anos, em que Jesus reinará com os seus na Terra. E depois há desdobramentos nesta posição. Tu tens o pós-milenismo, que acredita que antes de Jesus regressar, vem o milénio. Portanto, Jesus voltará depois de um período, pode ser literal ou simbólico, em que, de facto, cresce que há um crescimento da Igreja e da influência da Igreja no mundo. Portanto, é uma perspectiva mais otimista acerca do final. E, em terceiro lugar, e estamos a resumir muito, nós temos a posição chamada, com algum equívoco, amilenista. E, geralmente, as palavras que começam com um A atrás implicam uma negação. Por exemplo, a palavra ateu indica a pessoa que rejeita que Deus existe. A palavra amilenista não quer rejeitar que existe o milénio, mas olha para o milénio como um período simbólico que descreve aquilo que nós estamos a viver hoje. E no final desse período, Cristo regressará. Ora, só para fazermos aqui um breve contexto, fecharmos esta parte e avançarmos. A nossa leitura da Bíblia tem sido mais guiada por atentarmos aos aspectos simbólicos do livro do Apocalipse e não tanto com o intuito de ler tudo o que está aqui literalmente. Okay? Por exemplo, nós lemos hoje, logo no primeiro versículo, um anjo que desce do céu com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. A nossa posição tem sido olhar para isto como um símbolo, uma imagem de uma realidade espiritual que está a acontecer e não literalmente um anjo que desce com uma chave e uma corrente na mão, ok? Por isso, a nossa tendência para interpretar este texto aproxima-se mais de uma perspectiva amilenista, ou de um milénio realizado, porque ele está a realizar-se agora, nesta altura. Eu sei que pode haver muitas perguntas, queridos irmãos. Eu sei que este é o sermão em que muitas questões podem haver. Okay? Há aqui muita coisa estranha. Portanto, se tu tens perguntas, registra-as. Quinta-feira nós temos o nosso espaço de culto de oração, onde queremos partilhar. Traz as tuas perguntas. Nós vamos ter mais tempo para poder ir elaborá-las um pouco. Então, nós acreditamos, por isso, que o milénio representa a era da Igreja. O tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. E, mais uma vez, tu és livre de poder teres uma convicção diferente acerca disto. Mas esta tem sido a nossa tendência, a nossa convicção tem gravitado para aí à medida que lemos o livro do Apocalipse. Mas, deixa-me dizer-te, aquilo que é fundamentalmente importante aqui é perceber o que é que caracteriza este tempo, o que é que caracteriza este milénio. E como nós já lemos, nós temos aqui duas imagens fortíssimas. A primeira é Satanás amarrado e preso. Aparece logo no início do texto. E também temos uma igreja que reina. O povo de Deus reina neste tempo. Ora, nós estamos naqueles textos que são assim meio obscuros. Não são muito claros. É difícil. Quando nós caímos de paraquedas aqui, ficamos assim, uau, o que é que está aqui a acontecer? Como é que eu interpreto isto? Como é que nós fazemos, queridos irmãos? Como é que... Já temos falado sobre isto aqui na igreja. Quando tu estás diante de um texto que é mais difícil, o que é que tu deves procurar? É logo tirar grandes conclusões a partir de um texto que é mais obscuro. O que é que tu deves fazer? Alguém sabe? Quem está atento. Nós devemos procurar na Bíblia outros textos que, falando acerca dos mesmos assuntos, das mesmas verdades, usando até às vezes as mesmas imagens, consigam ser mais claros e trazer luz para nós conseguirmos interpretar um texto assim como o de hoje. Por isso é importante nós vermos o que é que, por exemplo, o resto do Novo Testamento diz acerca de uma imagem de Satanás ser amarrado. Eu quero trazer pelo menos 2 exemplos. Um deles é muito conhecido. Quando Jesus está a ser acusado pelos fariseus de expulsar demónios pelo poder de Satanás, o que é que Jesus vai dizer? Jesus vai dizer o seguinte: isso não faz sentido, porque significava que Satanás estava dividido contra si mesmo.
estava a sabotar-se a si mesmo. Mas se eu expulso demónios pelo poder de Deus, é chegado o quê? É chegado o reino de Deus. E ele vai usar uma imagem, uma espécie de mini parábola ali. Ninguém vai roubar o valente em sua casa sem antes fazer o quê com ele? Sem antes amarrá-lo. Percebem? A imagem é a mesma. Jesus está a falar de uma vitória sobre o próprio Satanás que ele veio fazer. O apóstolo Paulo explica isto de um modo, vamos dizer assim, mais sistemático. Em que, quando ele escreve aos Colossenses, uma carta belíssima, ele diz o seguinte acerca do que Jesus fez na cruz. Ele despojou as autoridades. Ele desarmou as potestades, as forças malignas. Ele expôs tudo isso publicamente e ele triunfou sobre elas na cruz. Portanto, o que é que nós temos aqui? Esta derrota, esta prisão, esta expulsão de Satanás acontece decisivamente na obra do Senhor Jesus Cristo. João está a falar acerca da mesma verdade que o resto do Novo Testamento fala, mas usando imagens apocalípticas. Esta derrota de Satanás deu-se decisivamente na vitória de Jesus na cruz. O que é que isto significa? Significa, então, Satanás está preso, está amarrado, ele não pode fazer nada? Não, não significa que Satanás não pode fazer nenhum mal. Nós sabemos que ele pode fazer mal. Ele é o acusador, ele é o tentador, ele anda ao nosso redor como o quê? Como um leão, diz Pedro na sua carta, pronto a fazer o quê? A tragar aqueles que ele puder tragar. Satanás pode fazer mal, ele quer fazer mal. Mas isto significa, o facto de ele estar amarrado, Satanás não pode fazer o pior que ele quer fazer. Ele não pode ter a palavra final no pior que ele quer fazer, que é o quê? Enganar as nações e reuni-las para o confronto final. Tu encontras isso no verso 3. Ele é lançado para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Pensa no que isto significa para nós. Satanás está preso. Ele não pode fazer o pior que quer fazer, que é enganar as nações a um ponto tal em que as consegue reunir como exército para se lançar sobre a igreja. Virá um dia que isso vai acontecer, mas ainda não é agora. Este é o tempo em que, de facto, o Evangelho se espalha por todo o lado. Este é o tempo em que a fé é anunciada nos 4 cantos da terra. É interessante porque se tu pensares nisso, isso está de acordo com aquilo que acontece ao longo da história de toda a Bíblia. Porquê? Tu vês no Velho Testamento que o conhecimento de Deus, que a fé, está de um modo geral, há exceções, ok? Mas de um modo geral está concentrada onde? Em Israel. Pertence a uma nação. À nação de Israel. Há exemplos de estrangeiros que vão reconhecendo quem Deus é. Mas isso não é regra, isso é apenas um vislumbre e uma seta apontada para aquilo que Deus ia fazer decisivamente em Cristo. Repara, é só depois de Jesus vir, de viver, morrer, ressuscitar, ascender aos céus, que começa a acontecer o quê? Que a palavra começa a avançar. Que a promessa que nós lemos hoje feita a Abraão começa a concretizar-se de um modo completo. Finalmente, Abraão, como foi prometido, em Cristo Jesus, vai ser uma bênção para todas as famílias, não apenas para a família dele, para todos os cantos da terra. Este é o tempo, como ouvimos ainda há pouco o pastor Guilherme a partilhar, este é o tempo de ir. Porque Jesus venceu. Satanás não tem a capacidade de poder enganar as nações ao ponto de a palavra de Deus não furar. E nós somos chamados a viver assim. Repara, a consequência disso é aquilo que nós vemos a seguir. Se nós temos a imagem de Satanás amarrado, nós temos também a imagem de uma igreja que reina. Mas como é que a igreja reina? Tu tens aí indicações que nos ajudam a compreender. A igreja reina à moda
da cruz. Se Jesus venceu através da sua morte e sofrimento, a Igreja reina no mesmo padrão de sacrifício, de firmeza. É isso que está em causa quando João vê as almas dos degolados. As almas daqueles que não adoraram a besta, que não têm o seu número nem na testa, nem nas mãos. Deixa-me dizer-te, por causa disso, tu não reinas porque as circunstâncias se submetem a ti. Um cristão não é um vencedor, não reina com Cristo porque, em último grau, as circunstâncias ficam submetidas à sua vontade. Tu sabes que isso não é verdade por experiência própria. Tu não tens como controlar as circunstâncias à tua volta. Mas um cristão reina porque em Jesus e com Ele, o poder de Deus brilha na tua fraqueza. Isso vai ficar projetado aí, essa frase. A capacidade que tu tens de reinar com Jesus não significa que tu te vais impor sobre os outros. E deixem-me dizer, isso tem sido um grande equívoco em muitos cristãos hoje, ao quererem equivaler o cristianismo a uma espécie de afirmação nacional. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Isso não tem nada a ver com o que Jesus fez. Porquê? Porque a palavra de Deus é para todas as nações. Deixa-me dizer-te desta maneira. Tu não reinas de peito inchado. Tu reinas de joelho dobrado. Todo o joelho se dobrará. E é o reino do Senhor que permanecerá. Tu sabes que estás a reinar com Cristo porque tu estás submetido à sua autoridade. Tu dobras o teu joelho e tu assumes a tua fraqueza dentro dele para que, na tua fraqueza, seja o poder de Deus que brilhe, que se manifeste. É esta vida de fé, que aliás é aqui ilustrada como a primeira ressurreição, e uma vez mais, tu tens perguntas, o que é isto, a primeira ressurreição, segunda morte? Quinta-feira, ok? Quinta-feira vai ser o sítio. Hoje não dá para tratar disto tudo, mas é esta vida de fé que aqui eu acredito que é ilustrada como a primeira ressurreição, a nova vida em Cristo, a ressurreição espiritual que nós temos, que brota da realidade e que aponta para essa mesma realidade a derrota do diabo e da vitória de Satanás. Por isso, repara, quando tu ficas firme, quando tu te entregas em Deus, quando tu dobras o joelho, isso significa que tu estás a apontar para a vitória que já foi alcançada por ti na cruz. Não esperes grandes manifestações de reino, de poder, de vitória na tua vida, mas pensa nas coisas que Deus te chama a fazer. Sabes quando é que tu reinas? Tu reinas em tua casa. Quando não te apetece nada orar no final do dia com a tua família, mas tu dizes assim, Senhor, tu chamaste-me para guiar a minha família em oração e na palavra. Portanto, eu submeto-me a ti. Quando tu confias assim em Cristo, o reino avança. Quando Satanás é solto no final dos 1000 anos para a sua última investida, vê aí dos versos 7 até ao verso 10. Virá um tempo, sim, em que Satanás será solto. As amarras que o prendem serão por um instante libertadas para ele enganar as nações, reuni-las e planear um assalto final ao povo de Deus. Vê a maneira como isso está descrito. Verso 8. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, portanto, imagens dos inimigos do povo de Deus, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a guerra. Elas subiram por toda a extensão da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. E quando nós estamos a preparar, vem aí a batalha. Vem aí violência. É melhor estar preparado. O que é que acontece? Nem a aparência de uma batalha acontece. Repararam nisso, queridos irmãos? Satanás tem o seu exército reunido. Ele cerca o acampamento, ele está pronto para atacar. Mas, e meus irmãos, quando vem um mas na Bíblia, é bom que tu abras os olhos e desempeças os ouvidos, porque alguma coisa importante vai acontecer. Mas o quê? Desceu fogo do céu e as devorou. Percebes? Até no último instante em que Satanás é solto para fazer o último assalto à igreja, não há assalto.
Mas há uma manifestação do poder de Deus que é avassaladora. Quando eu lia este texto e meditava acerca disso, houve uma imagem que me veio à cabeça, que é um GIF que circula muito na internet, os mais novos estarão familiarizados com isto, que é aquele famoso GIF do John Travolta, em que ele chega a um lugar e põe-se assim a olhar, ele está à espera de ver alguma coisa, encontrar e fica assim. Nada. Parecemos nós quando estamos a ler este texto. Vem aí guerra, vem aí violência, mas de repente fogo do céu elimina toda a gente assim. Então, não acontece nada. É esta a imagem que é dada para te mostrar a força do poder de Deus. É avassaladora. Não há como contrariar. Não há sequer a mínima oposição. Fogo desce do céu. Por isso, repara, deixa-me dizer-te o seguinte. O que é que nos interessa ao ler o livro do Apocalipse? Não nos cabe decifrar o quando. Não nos cabe decifrar o quando é que todas estas coisas vão acontecer. Sabes porquê? Porque vez após vez, sempre que nós perguntamos quando é que isto vai acontecer, João, invariavelmente, naquilo que ele está a escrever, ele vai sempre dar a mesma resposta por imagens diferentes. Ele vai dizer isto vai acontecer quando? No fim. É tudo o que tu precisas de saber. Quando é que isto vai acontecer? Vai acontecer no fim. Aquilo que nós devemos meditar não é no quando, mas é no quê. O mais importante, repara, não é saberes quando é que Deus vai afastar a dificuldade. E é isso que nós queremos. Nós atrelamos, amarramos a nossa paz e segurança ao conhecimento que só Deus tem. Ao conhecimento de quando é que isto vai terminar. E deixem-me dizer-te, a Bíblia também está cheia de perguntas dessas, porque os salmistas passam a vida a dizer até quando, Senhor? Mas eles não acabam nessa pergunta. Eles acabam numa confiança declarada a Deus, porque só Deus sabe quando é que deve terminar. A tua preocupação não deve estar no quando é que Deus vai afastar a dificuldade. Não gastes as tuas forças nisso, mas investe a tua força, a tua capacidade a meditar que Ele está no controle absoluto de tudo o que te acontece. E isso basta. Isso é suficiente. Basta tu saberes que Deus tem um propósito naquilo que Ele está a permitir que tu vivas neste dia. O quando está nas mãos de Deus. E acredita, é um quando que é perfeito. Nem é de menos, nem é de mais. É exatamente na medida certa que Deus estabeleceu para a tua vida. É isso que nos dá alento. Não é tentar decifrar, não é tentar resolver para que as dificuldades terminem. E isso é uma coisa boa, nós oramos para que Deus alivie o nosso sofrimento. Mas em último grau, lembra-te, Deus está a usar isso para te trazer para mais perto dEle. Ele tem o controle absoluto de tudo o que te acontece. Nós retiramos a mesma aplicação da cena do juízo final, nos últimos versos, verso 11 até o verso 15, onde o poder de Deus está outra vez em evidência e Ele é a garantia de que aqueles que confiam em Cristo têm os seus nomes aonde? No livro da vida. Repara, até não dá para elaborar muito agora, mas quando João vê lá no verso 11 o grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, o que é que foge da presença de Deus? A terra e o céu. Nem a terra e o céu conseguem permanecer diante da face de Deus. Tal é a dimensão do seu poder. E é o poder de Deus que garante em Cristo Jesus que pelo facto de tu confiares nele, o teu nome vai estar escrito, já está escrito no livro da vida do Cordeiro. E de que os outros livros, e mais uma vez, tens perguntas, são muitos livros, o que é que a gente faz com cada um deles? Quinta-feira, ok? Quinta-feira. Todos os outros livros vão mostrar as obras. E vão mostrar, de facto, obras consequentes com uma vida de fé. Mesmo que estejam lá todos os nossos erros e falhas e pecados. Mas, em último grau, o que vai definir o juízo é o facto do nosso nome estar escrito no livro da vida. Ou seja, como é que nós retiramos coisas práticas para a nossa vida? Alento. O crente não vive na lógica do exame final.
E este é um período do nosso ano em que há muitos exames a acontecer. Os mais novos já fizeram exames, estão a fazer exames. Eu já passei por exames também, que é a lógica. Vem o exame e nós perguntamos, será que vai dar certo? Será que eu me vou lembrar de tudo o que eu estudei? Será que eu vou bloquear? Será que o problema que vai aparecer no exame é semelhante ao problema que eu estudei? E há sempre uma dose de dúvida, de inquietação no exame final. Mas a lógica do crente, naquilo que nós estamos a ver, não é a do exame final, de será que vai dar certo, mas é de já deu certo em Jesus. O juízo final, por causa de Jesus, é o único exame na tua vida em que tu vais passar com 100%. Amém, queridos irmãos? É um descanso. O exame dos exames da nossa vida não é o que tu fizeste a matemática no 12º. Não é o que tu fizeste nos cadeirões da faculdade, a cálculo ou... Onde é que está? Jonatas, qual é que é? É anatomia. Anatomia, por exemplo. Não é o juízo final. Mas tu já sabes que vais tirar a nota máxima porque Jesus passou por ti. Ele venceu no teu lugar. O crente vive na certeza de que tudo já deu certo em Jesus e de que a luta que agora ele trava contra o mal é momentânea, vai durar apenas um momento, é necessária e é o reflexo da vitória que vai engolir e renovar todas as coisas. Lembra-te disto. Quando tu estás no meio da luta, do conflito, lembra-te que tu estás a mostrar na prática, ainda que não sintas isso completamente, mas tu estás a mostrar na prática, através da tua luta que tu fazes com fé em Jesus, a vitória que vai engolir todas as coisas. Já pensaste nisso? Isto muda a maneira como nós nos entregamos à luta pela fé. Muda a maneira como nós queremos obedecer, porque nós estamos a mostrar uma realidade que vai transformar todas as coisas. É isso também que estava em causa quando o Andrew foi batizado, ainda agora. Quando ele é mergulhado nas águas e sai de lá, também está a ser apontada a realidade nova que vai renovar todas as coisas. E a nossa ressurreição espiritual aqui é uma indicação disso. Por causa de Jesus, porque Ele é o quê? Ele é as primícias da ressurreição. Ele é a primeira colheita. E quando a Igreja luta, avança, nós estamos a apontar para um reino que vai ser estabelecido e que vai renovar todas as coisas. Ao terminar este sermão, eu quero encorajar-te a descansares de facto nesta certeza de que o poder de Deus em Jesus resolveu todas as coisas. E a tu entregares ao mesmo tempo as tuas tentativas de tentares resolver tudo na tua vida e tudo à tua volta. Tu não tens como. Mas medita nisto. Não é o inimigo que tem a palavra final. É Deus. Cristo destruiu o poder de Satanás, do pecado e da morte, para nos libertar para uma vida de fé, uma vida que já não está amarrada. Jesus venceu definitivamente o poder de Satanás, o poder da morte e o poder do pecado. E por causa disso, tu e eu somos libertados desta prisão que é viver atrelados ao medo, à insegurança, ao receio, para uma vida de fé que, repara, que já não se esconde. Não é uma vida de fé qualquer, isto vais encontrar aqui. Uma vida de fé que já não se esconde, mas é uma vida que se coloca à luz. Repara, não faz sentido um livro como este, que vez após vez, capítulo após capítulo, te mostra, como o pastor Tiago pregava há umas semanas, as entranhas, mostra-te o pior, mostra de facto as costuras, e a tua vida não ser transformada por isso, ao mostrar também o teu interior para que Deus possa mexer nisso. Deixa-me dizer, é horrível quando cristãos, por mais bem intencionados que sejam, querem ter muito bem organizado, muito bem delineado o seu esquema do Apocalipse. E não há nada de errado com isso, ok? Mas quando nós queremos fazer isso, para nos abstermos das coisas que nós vemos aqui terem uma influência direta na nossa vida, tu não estás a perceber nada do Apocalipse.
E Deus nos livre de ser uma igreja assim, que consegue explicar tudo muito bem explicadinho, mas depois não tem a capacidade de ser a primeira a chegar-se à frente e dizer: eu preciso de ser mudado. O livro do Apocalipse é acerca disso. Satanás está amarrado para que tu sejas transformado, para que não haja impedimento nisso. Portanto, não tenhas medo. Avança para Jesus com fé. Não te escondas. Deus não ficou escondido. Deus revelou-se. Este é o livro da revelação. Deus revelou-se perfeitamente em Jesus Cristo. Não fiques escondido no pior que há em ti, mas traz isso para a presença de um Salvador, que não te salvou de um modo qualquer, mas que deu a sua vida. Não há vitória maior do que esta. Querido irmão, querida irmã, que o Senhor te abençoe.